Queridos irmãos, muito boa noite. Hoje, 2 de dezembro de 2012. Nós estamos aí para mais uma reunião do Centro Espírita Friburguense para estudarmos essas maravilhas que a doutrina espírita nos proporciona. Vocês às vezes não imaginam a extensão dos valores que nós colhemos na doutrina espírita quando a gente analisa lá fora o que os outros estão na busca, correndo atrás. Não deixem de assistir esse programa que nós fizemos ontem na televisão, esse é 123, que eu até botei o seguinte título nele. Você não sabe porque ainda não tinha te falado, não mandei para você, mas mandei para o Abel. Eu botei o seguinte título nesse programa de televisão: a honestidade une o ateu, o pastor e o espírita. Não ficou bom? Por quê? Porque eu que tenho pregado na televisão o ateu Sam Harris, com aquele livro Carta a uma Nação Cristã, que tem uma enxurrada de argumentos que acaba com essa crença lá de fora desse Deus das igrejas, eu que tenho divulgado ele para as pessoas lerem. Eu agora estou divulgando o pastor Rob Bell, que foi motivo de uma reportagem na revista Veja dessa semana, está nas páginas amarelas. Ele, como pastor, mudando a concepção das igrejas, e está fazendo um sucesso extraordinário nos Estados Unidos. Por isso ele já despertou a ira e o ódio dos religiosos americanos, que está fazendo uma contestação e uma reflexão sobre essa questão de céu e de inferno ser um benefício, o céu para os cristãos e o inferno para o resto que não estão nas igrejas. Exatamente a mesma coisa que nós sustentamos, que o Espiritismo resolve, esclarecendo que realmente não existe céu e inferno. Lembrem que eu falo de vez em quando aqui, lembram? Que nós não vamos para o céu nem vamos para o inferno. Nós já estamos num dos dois. Porque céu e inferno é o estado em que nós nos encontramos. E o estado em que nós nos encontramos é o que nós produzimos por nós mesmos. É a nossa realidade, que é feita por nós, não é feita pelos outros. Então, esses destaques que particularmente nós damos na doutrina espírita, essa gente está correndo atrás de binóculo, de luneta, mas eles não sabem, eles não conhecem o espiritismo. Então, mas eles sendo honestos, como eles são honestos, eles vão lá na essência e contestam, mesmo dentro do ambiente deles, religioso, que não aceitam essas colocações. Por isso ele está sendo repudiado pelas igrejas e está sendo procurado por milhares de pessoas. Os cultos dele atraem milhares de jovens que vão em busca realmente de alguma coisa que convença as pessoas, a consciência das pessoas, e não faça as pessoas acreditarem dentro da caixa. Bota a caixa e diz, é assim, e você vai andar com a caixa a vida toda na cabeça. Ele está tirando também a caixa. Assim como o ateu, Sam Harris, está tirando a caixa. E assim como nós também, estamos tirando a caixa, mas mostrando a solução. Porque nós, o Espiritismo, tem a solução. Esses homens, essas inteligências por aí, conhecendo a doutrina espírita, encaixa como uma luva. Como uma luva. Ah, mas que pena eles não serem espíritas. Não, eles estão sendo importantíssimos e desempenhando um papel que não podiam deixar de desempenhar. São missionários também. Tanto o ateu, que nessa incisão dele, nessa força dele em contestar, ele está chamando a todos para a razão, para o raciocínio, para a inteligência, para acreditar sim num Deus, inteligência suprema e não numa fantasia, num amigo imaginário, como ele define Deus. Ele e o pastor Rob Bell, contestando inferno, contestando céu, exatamente como o Espiritismo ensina, exatamente como eu tenho falado ultimamente. Ninguém vai para o céu ou vai para o inferno. As pessoas já estão num dos dois e vão continuar. O que ele diz? Que o inferno seria uma extensão do mal que as pessoas estão fazendo na Terra para outra dimensão, que ele diz não saber onde é, nem se existe ou não. Mas o Espiritismo resolve. E o céu também é uma extensão do bem, da paz, de tudo que as pessoas aqui conquistam. É uma extensão para outra dimensão. Não é um local para onde as pessoas vão sofrer eternamente. Então o que falta para eles, para esses honestos, mas que estão destacados em áreas diferentes e que são necessárias, porque as pessoas não vão chegar às vezes ao Espiritismo diretamente.
Eles vão chegar indiretamente. Não pela mediunidade, mas pela inteligência, que é o que esses dois estão fazendo. Esses trazem para o espiritismo. A mediunidade traz para o movimento. Muitas pessoas falam, mas como o Chico Xavier trouxe tantas pessoas para o espiritismo? Complicou foi a situação. Porque as pessoas passaram a se dizer espírita pelo simples fato de ter recebido uma mensagem do filho que morreu através do grande médium. Grande médium, mas até aí morreu Neres, como dizia minha avó. Um grande médium, mas isso não significa que as pessoas que tiveram contato, que aceitaram a mediunidade, se aceitaram também o espiritismo, que elas nem conhecem. Então, esse programa está muito bom, não deixe de assistir. E no próximo, nós vamos continuar explorando essa do Rob Bell, que é muito importante, muito interessante, e nós vamos falar sobre o evolucionismo de Darwin, que ele aborda, e vamos falar também sobre o estado de Hitler e o estado de Gandhi no contexto das religiões lá, que ele contesta. Ele lá dentro está contestando isso. Ele pergunta, Gandhi está no inferno? Porque não era cristão? E Hitler está no céu? Porque Hitler era cristão. Ele contesta, você vê um pastor. E o que ele diz quando ele sai nas pregações? Ele é procurado silenciosamente, particularmente, como eu também sou, pelos religiosos lá fora, para confidenciar, nós concordamos com você, mas nós não podemos abraçar isso, que nós vamos perder o emprego. Não é isso? É verdade. Nós vamos perder o emprego. É a realidade. Mas vejam como o bom senso e a inteligência vai fazer a diferença no planeta, no mundo. É isso que nós estamos precisando. É isso que o espiritismo faz. Apresenta tudo que as pessoas dizem acreditar lá fora, apresenta a luz da razão, da inteligência e do bom senso. E aí nós somos crentes, nós aqui, nós acreditamos em Deus, na imortalidade, nós acreditamos na perfeição para tudo, nós acreditamos nos mundos habitados, na comunicação dos espíritos, porque isso é racional, é inteligente, é sábio. Isso completa a ideia nossa a respeito de Deus com perfeição, sem que faça de Deus um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus perseguidor. Então, olha, isso que nós estudamos, esses simples estudos nossos aqui, vocês não imaginam o valor que isso tem. A gente às vezes não dá muito, vamos centro e tal, mas olha, isso é extraordinário. Isso que, quando isso é apresentado, incomoda o mundo. O mundo se esperneia e se estremece nas bases, porque isso, o espiritismo desestrutura isso que está tudo errado aí. Desestrutura a corrupção, desestrutura o mando, o domínio, e dá um novo rumo para o mundo. E depende de quem para divulgar o espiritismo? De nós, que somos espíritas. De nós que viemos ao centro. De nós que podemos. Agora, Natal, fim de ano, aí dei presente, dei o livro dos espíritos presente para alguém. Vocês não imaginam o valor que isso pode ter, que isso lá na frente vai fazer de efeito. A gente às vezes fala, um DVD e tal, você assiste e depois passa para frente. Deixa isso rodar. Um dia isso aqui pode bater em algum lugar do mundo e causar um grande efeito. Deixa isso rodar. Não bota na gaveta e deixa trancado, é igual o livro. Se deixar guardado lá para sempre, vai ficar 50 anos na estante. Põe para fora, põe para rodar. Passem isso, rodem. Deem livro dos espíritos. Agora no Natal, dá de presente para uma pessoa amiga, para uma pessoa legal, que você acha que tem possibilidade, que é interessante ela ter contato. Dá um livro, dá para o seu médico, dá para o seu psicólogo. Eu faço isso, levo para os meus médicos, porque eles conversam tanto comigo. Eu vou ao médico, fico 45 minutos falando para ele, eu consultando ele. Aliás, ele me consultando. Aí 5 minutos, está cheio de gente lá fora. Eu estava até numa doutora que ela tem um código com a atendente. Quando a coisa está ficando feia lá fora, na sala de espera, a atendente chega com uma caneca de chá. E eu estava naquela discussão com ela conversando comigo, a gente trocando ideia, ela perguntando e perguntando. Dali a pouco a atendente abre a porta e fala, doutora, dá licença. Aí bota uma caneca de chá em cima da mesa. Ela riu, falou, você sabe o que é isso? Está cheio de gente lá fora, nós já estamos quase 1 hora aqui e eu ainda não te consultei. Aí vão rápido, aí de qualquer maneira, toma, continua tomando isso e aquilo e pronto. E às vezes eu fico aí enrolando por causa desse encantamento que as pessoas têm em querer saber sobre o espiritismo. Querer saber sobre a vida, sobre essas coisas maravilhosas que a gente aprende aqui, menino. Pois muito bem.
Com a permissão de Deus, com a presença dos bons espíritos, está iniciada a nossa reunião e nós vamos ouvir aqui o estudo com a Valerinha na noite de hoje. Tá. E é realmente, né, boa noite a todos. É realmente um motivo muito bom, né, a gente poder se reunir e estudar a doutrina. E porque a gente realmente aprende, faz muita diferença na nossa vida, né? Porque enquanto a gente às vezes está bem, né? Agora no final do ano tem aquela musiquinha que Zé Manel fala, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Enquanto as coisas estão caminhando dentro de uma normalidade, às vezes a gente não esquenta muito, a gente não procura muito respostas, mas nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, com raríssimas exceções dos espíritos que vêm aqui para nos auxiliar, que já são espíritos superiores que vêm em grandes missões, a grande maioria de nós que estamos num planeta desse temos problemas, né? Nós já temos os nossos problemas porque nós somos inferiores, mas é a escola apropriada para o nosso, né, o que a gente merece, é apropriada para a nossa capacidade de entender, para a gente se desenvolver. Então, raríssimas, né, com raríssimas exceções, nós não vamos ter problemas. E às vezes as pessoas, né, a gente faz isso em relação às pessoas, as pessoas fazem isso em relação a nós, de julgar. A gente olha às vezes para uma pessoa, olha, né, para as circunstâncias da vida de uma pessoa e a gente, né, tem aquela inveja às vezes. Nossa, eu queria tanto ter a vida daquela pessoa, eu queria tanto que a minha vida fosse assim, assado como é daquela pessoa. Mas nenhum de nós está no lugar da outra pessoa. A gente não sabe, às vezes, o que aquela pessoa está passando, né? Então, às vezes, a gente julga com a nossa visão limitada. Então, a gente não sabe. Então, é muito bom a gente poder ter um porto seguro, a gente ter uma doutrina que esclarece, que consola e nos aconchega no que a gente tem de mais precioso, que é o raciocínio, que é a lógica. Não é uma coisa cega, não, tem comprovação. A gente pode realmente saborear todo esse ensinamento e colocar em prática na nossa vida, porque isso é o que vale. A gente entender tudo isso e trabalhar nessas aflições, nessas dores que vão sempre acontecer. Se não é num aspecto, vai ser no outro. Então, parar com essa coisa de... né? E a grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? Os filhos do vizinho são ótimos, não tem problema, mas isso não existe. Num planeta como o nosso, a maioria tem problema. Se não tem numa hora, vai ter na outra. Se não tem num aspecto, vai ter no outro. Mas essa é a oportunidade que a gente tem de estudar e de aprender. E a gente fala, né, sobre a reencarnação, que são essas oportunidades que Deus oferece a cada um de nós para a gente trilhar esse caminho da perfeição, para a gente se aperfeiçoar. E muitas pessoas questionam a reencarnação porque elas alegam que não lembram das vidas passadas, né? Mas como que eu posso estar hoje aqui? Como é que vai me valer o aprendizado se eu não lembro que eu fui numa outra existência? Então eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje aqui sobre o esquecimento do passado. Por que nós não lembramos de maneira clara, de maneira eficaz, as vidas passadas, as experiências que nós tivemos? Porque a gente, sim, tem alguns momentos, algumas reminiscências, a gente tem acesso a essas vidas passadas de acordo com o merecimento, com a necessidade, mas de uma forma geral, nós estamos esquecidos dessas vidas anteriores. Mas por quê? Por que nós não lembramos? E é isso aí que a gente vai estudar aqui hoje, dentro do Livro dos Espíritos e também dentro do Evangelho. Então, a gente começa no Livro dos Espíritos, na questão 392, onde Kardec questiona o seguinte: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta: o homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Aí a gente vem aqui para o Evangelho, ó. Está aqui dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. Em vão
se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbações nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que se lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as que a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado na presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, a gente realmente tem que entender o seguinte: se há o esquecimento, tem que ter um motivo, né? E se Deus não permite esse acesso a essas informações, é porque tem uma razão de ser. Nada é por acaso, né? Porque realmente, se hoje, né, vamos parar por um minuto, a gente parar para pensar na nossa casa, né, no nosso núcleo familiar. Vamos observar, a gente sente aquelas pessoas com que a gente se aconchega, com que a gente se simpatiza, e aqueles entes queridos que por mais às vezes que a gente goste, que por mais que a gente se esforce, tem uma dificuldade em se relacionar. E eu estou falando das relações íntimas, pai, mãe, filhos, né? Ainda vem depois os agregados, né? Noras, genros, e só vai aumentando cunhados, né? O ciclo vai se alargando, né? E tem aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente se afiniza, que a gente se simpatiza no primeiro momento. Uma paixão, um amor à primeira vista. E tem outras pessoas com quem a gente tem muita dificuldade de se relacionar. A gente não consegue se envolver, às vezes, emocionalmente com aquela pessoa. Tem uma resistência. Por que isso? Exatamente por isso. Porque nós, hoje, estamos convivendo novamente com espíritos que já foram nossos conhecidos no passado e que podem estar em papéis invertidos. Nós hoje podemos estar no papel de filhos, mas ontem poderíamos ser pais e vice-versa. N circunstâncias, N relações que a gente poderia falar aqui. Mas é exatamente por isso, porque hoje nós estamos juntos de novo, reunidos mais uma vez, para ver se a gente consegue se afinizar com aquelas pessoas. E se a gente já tem dificuldade, não tendo uma lembrança clara, imagina se nós começássemos a pesquisar muito isso a fundo. Por isso que terapia de vidas passadas tem que ter muita cautela quando se vai fazer, tem que ter uma boa indicação de um terapeuta, tem que ter muito cuidado, porque essas relações que nós vamos às vezes trazer à tona do nosso inconsciente vão também envolver aquelas pessoas que vivem com a gente hoje e que já viveram ontem. Então, se foram relações muito tumultuadas, complicadas, realmente difíceis, nós vamos trazer isso à tona. E se a gente hoje, não lembrando, às vezes não consegue contornar essa situação, não consegue melhorar esse relacionamento, imagina se a gente tem acesso a essas informações. Então tem a sua razão de ser, né? E aí a gente amplia para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso círculo de amizades, pelos nossos vizinhos, né? E aí a coisa vai num crescente. A gente já tem essas dificuldades de lidar, né? É mais fácil, às vezes, para nós ter relações simpáticas, de amor, de laços verdadeiros com pessoas que nos são estranhas, né? A família é um campo de provas. Família consanguínea é exatamente para isso, para esse, né, reajustamento desses espíritos que não estão juntos pela primeira vez, né? E a gente tem esse entendimento e tem os recursos que a doutrina espírita nos oferece, que é a paciência, que é a indulgência, né? Que é o lema: fora da caridade não há salvação,
né? Não a caridade da esmola, mas a caridade exatamente mais profunda, que engloba o perdão, que engloba todo esse amor que a gente procura nutrir em relação a esses entes queridos. E isso não é uma tarefa muito fácil, né? Claro, é difícil, porque às vezes a gente quer sempre ter razão. Então a doutrina, ela nos oferece esse esclarecimento de que não são relações de primeira vez, né? E nós guardamos às vezes intuições, né, e temos reserva em relação a uma outra pessoa, mas é por isso, porque nada é por acaso, a gente não se reúne por acaso, nós estamos juntos de novo, numa nova oportunidade de tentar resolver. Então, se a gente lembrasse com muita clareza, traria muitos inconvenientes, né, muito mais do que benefícios. Aí vem o próximo questionamento de Kardec. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus, né? Muitas pessoas questionam também, mas como? Se eu lembrasse, poderia ser melhor para mim, né? Se eu tivesse acesso, eu poderia entender melhor. E olha a resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Então aí entra o papel, como a gente falou aqui da última vez, sobre o anjo da guarda, que é esse espírito que cada um de nós tem e que vai falar, vai nos alertar pelo caminho que nós estamos indo, que nós estamos fazendo as mesmas coisas. Então ele vai às vezes chamar a nossa atenção e através da intuição. Então é aquela intuição que às vezes a gente tem, aquele pressentimento às vezes. Então essa é a maneira com que esse espírito, que é o nosso anjo da guarda, se utiliza para nos alertar. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistes instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. E aí vem um comentário de Kardec, ó. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos
resistir. Então, cada um de nós sabe aquela história. Eu sei bem aonde meu calo aperta. Eu sei bem que tendências eu tenho. Tendências à cólera, à inveja, à ambição, à ira, ao orgulho, ao egoísmo e tantas paixões, né? Que ainda fazem parte do nosso espírito. Nós sabemos bem. Se a gente não tem uma recordação clara, se a gente fizer uma análise das nossas tendências, né, nós vamos saber que nós ainda estamos necessitando de reforma nesse campo. E essas tendências que falam ainda muito alto vão ainda ser, né, e a gente vai observar que são, né, as reminiscências do passado. E aí a gente vem de novo para o Evangelho. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Aí vem os Espíritos dizendo: ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhes resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então essa curiosidade, às vezes a gente tem realmente, né, curiosidades, a gente às vezes consegue identificar, tem pessoas que têm mais facilidade de se identificar com certas regiões, com certas situações. Então, podem ser reminiscências? Podem, sim, como a gente vai ver aqui. Podem também ser o objeto de uma imaginação, né, muito acentuada, mas há momentos em que a gente tem aquele déjà vu, né, aquela sensação do já visto, com lugares, com pessoas, aquela sensação, nossa, eu já conheço essas pessoas, eu já conheço esse ambiente. São reminiscências, sim, mas nós não devemos nos preocupar muito com isso. Nós temos que nos concentrar no presente, no agora, porque o que nós já passamos, as nossas experiências, elas já fazem parte da nossa história, né? Nós temos um grande currículo, nós não somos folhinhas em branco, nós somos espíritos com um vasto currículo, com um vasto histórico de erros, de acertos. E não importa, o que já foi vivido já é passado. O amanhã depende do hoje. Então, se hoje nós observarmos, se nós percebermos em nós essas tendências, que cada um de nós sabe quais são, nós devemos nos esforçar ao máximo para eliminar todas essas tendências. Porque se a gente está sofrendo numa determinada circunstância, ela é consequência das nossas ações, ou no presente ou no passado, e que hoje estão repercutindo em nós, nos nossos espíritos. Então, essas tendências têm que ser trabalhadas. E isso é que é importante, porque às vezes a gente fica querendo saber o que foi, o que não foi, e a gente não tem muita coisa para se orgulhar, não. Porque a gente sempre quer, as pessoas querem às vezes fazer terapia de vidas passadas, movidas por uma curiosidade, querendo saber se foram reis, rainhas. Ninguém quer saber se foi plebeu, ninguém quer saber se foi escravo, não, isso ninguém quer. Né? A gente quer sempre ser, né, o bom. E às vezes a gente tem situações que a gente passa na nossa vida e que às vezes a gente se questiona, né? Meu Deus, será que isso que eu estou vivendo é uma reminiscência? Isso é meu, é anímica do meu espírito? Será que isso é uma influência espiritual? E às vezes a gente se questiona sobre isso, né, Magui? Às vezes até na reunião mediúnica, às vezes a gente está estudando sobre isso e os espíritos mesmo falam, não interessa muito para vocês. Se vocês estão sentindo, e acaba sendo um pouquinho das duas coisas, porque nós somos espíritos, como eu disse, com um histórico. Então, nós temos as nossas virtudes, temos ainda mais defeitos do que virtudes. Então, essas tendências instintivas para as paixões desenfreadas, elas vão atrair também irmãos
que se afinizam conosco, que vão sentir as mesmas coisas. Então tem hora que a gente não sabe realmente se é um processo nosso, se a gente está sofrendo um processo obsessivo, se a gente está sofrendo uma influência espiritual. Mas acaba sendo uma coisa só, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, porque a gente não é uma folha em branco, nós temos um currículo, um histórico, né? Então essa questão de vidas passadas tem que ser observada com muita cautela, tem que ter uma indicação, é claro, nós temos aí o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, que ele, através de um psiquiatra americano, que vai tratando os seus pacientes através da hipnose, né, e geralmente, né, eles vão até a vida intrauterina. Só que em certos casos, que realmente ele teve em pacientes que tinham fobias, que ele não conseguia nenhum resultado, ele aplicou isso. Só que as pessoas começaram a relatar existências de vidas anteriores. Começaram a dar dados históricos, começaram a falar, então ele começou a realmente se interessar. Então as pessoas estavam indo além daquela vida intrauterina. Estavam falando de vidas passadas e ele começou a pesquisar e ele realmente comprovou que essas fobias que as pessoas tinham eram reminiscências, eram coisas ainda mal resolvidas que esses espíritos traziam de outras existências. E aí ele se depara com a reencarnação. Ele faz essas pesquisas e ele vai ver realmente que aqueles fatos, aquelas histórias que aquelas pessoas contavam batiam realmente com a realidade, tinham relatos históricos sobre aquilo, então ele vai descobrindo aí a reencarnação e consegue tratar aqueles pacientes que ele não tinha um resultado convencional, né, com a terapia convencional, e ele consegue ajudar a essas pessoas. Mas, como eu já disse, tem que ter muita limitação com isso não é para, né, como a gente vê por aí, as pessoas fazendo, né, se dando bem, querendo fazer terapia de vidas passadas, às vezes sem nenhuma responsabilidade, porque, como eu disse, vão mexer em arquivos aí que vão envolver pessoas e que às vezes a coisa vai ficar meio complicada. Então, a gente vê aqui, não adianta às vezes a gente muito saber não, se a gente tem ainda hoje é porque a gente não se livrou disso. Se a gente ainda é muito ciumento, muito orgulhoso, muito vaidoso, são processos que nós trazemos e que a gente ainda não conseguiu se livrar. Então é isso verdadeiramente o que importa, né? O foco no presente. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante a que se dá na vida terrestre durante o sono, ao qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então, em alguns momentos da nossa existência, né, em que nós estamos, às vezes, passando por grandes dificuldades, por muitos problemas, quantas vezes a gente vai dormir com aquele problema, a gente vai dormir com aquela questão que a gente não consegue parar de pensar, com aquela aflição, e a gente acorda no dia seguinte, às vezes, mais calmo, mais tranquilo. Aquele problema já não é um problemão como a gente achava que era. Por quê? Porque nesse processo da gente dormir, né, e não só no sono, mas no sonambulismo, no êxtase, em vários episódios de emancipação da alma, a alma pode, nesse momento, ter contato com a espiritualidade e ser ajudada, ser esclarecida. Olha, você está passando por isso por causa disso, 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 disso. Então a gente acorda mais tranquilo, porque a gente entende que aquilo não é uma injustiça, mas é que é um acerto de contas, vamos dizer assim. É a nossa expiação, é a nossa prova se fazendo. E nós vamos aproveitando essas oportunidades. Então,
quando é necessário, quando é do nosso merecimento, não por curiosidade, nós, dependendo da nossa necessidade, podemos ter acesso, sim, a essas vidas anteriores. Aí a gente passa a compreender e passa, às vezes, até a lidar com aquela pessoa que a gente tem muita dificuldade, com mais paciência, com mais amor. Então, a gente vai sendo avisado, vai sendo mostrado. E a gente tem que entender que toda vez que a gente passa por uma grande dor, uma aflição, uma prova, não é injustamente, né? E nós temos uma tendência enorme de trabalhar a autopiedade, né? A nossa irmã Valzali sempre chama a nossa atenção em relação a isso. Cuidado com esse sentimento de que nós somos os coitadinhos, de que o mundo está todo contra nós, que nós somos os sofredores. Se nós sairmos um pouco do nosso mundinho, do nosso egoísmo, nós vamos ver ao nosso redor, e isso tem milhões e milhões de exemplos, todos os dias para a gente ver, de pessoas que estão passando por situações muito piores do que a nossa, muito mais difíceis e que estão tirando de letra. Todo dia nós temos essas lições na nossa vida. Aí a gente volta para dentro e pede perdão a Deus. Meu Deus, como eu sou egoísta, de ficar preocupada às vezes com uma coisa que nem tem tanta importância, e a gente está ali, uma pessoa do nosso lado, passando e dando provas, né, de paciência, de resignação, de persistência. Né? E como é difícil para nós trabalhar a resignação. Hoje mesmo, eu de manhã estava lendo sobre isso, sobre, né, os bem-aventurados e os mansos e pacíficos. E como nós ganhamos sendo assim, né? E como a gente ainda está longe de entender isso, de aceitar as coisas, né? Elas são justas, nada é por acaso. Nenhum sofrimento, Deus não permitiria que nós passássemos por isso sem uma causa útil. Nós não estamos sozinhos passando por esses momentos, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos tantos espíritos que estão lá torcendo por nós, que nos envolvem com amor, mas a gente tem que estar aberto para essa ajuda, porque ajudando eles estão sempre. Só que nós, com a nossa rebeldia, né, nós somos crianças muito mimadas, né, muito rebeldes, a gente não quer aceitar. E quando a gente começa a entender que as coisas têm a sua razão de ser e que nós não estamos desamparados, em nenhum momento as coisas começam a andar melhor. Por quê? Porque a gente se abre, a gente aprende a confiar, né? Nós somos ainda muito crianças, não é à toa que Jesus falava, deixai vir a mim as criancinhas. De que criancinhas ele estava falando? De nós. Nós somos crianças espirituais ainda. Nós estamos ainda engatinhando, né? Nós acabamos de sair aí, né, das primeiras encarnações. Nós estamos muito mais para o instinto, muito mais para a origem do que para o nosso destino final, que é a perfeição. E é para isso que a gente está encarnado, é para isso que a gente está aqui, para aprender. E se a gente não lembra, que bom que a gente não lembra. Porque como a gente viu aqui, é um começar de novo. É como se zerasse um cronômetro. Não se apaga, lógico, a nossa história, mas a gente tem uma oportunidade de começar de novo. E que é coisa mais maravilhosa do que a gente começar de novo conhecendo a doutrina espírita? Conhecendo tudo isso? É uma maravilha realmente, porque nos fortalece, nos consola, né? Porque é bom, é importante esse entendimento para nós, que nós não estamos sofrendo à toa, que nós vamos, sim, ter um futuro melhor se nós cuidarmos do nosso presente hoje, se nós utilizarmos tudo isso que a doutrina oferece, todos esses esclarecimentos, todo esse conhecimento a nosso favor. E não só beneficiar a nós, mas beneficiar aos que estão à nossa volta. Beneficiar através do exemplo, através do esforço, através da prática do amor, né? Nós estamos chegando aí numa época em que a gente começa a ver muito isso, confraternização, né? E a gente sempre fala que seria muito bom, a gente gosta dessa época de Natal, onde as pessoas se reúnem, porque às vezes a gente passa um ano inteiro sem falar com as pessoas, naquela correria, né? Naquela confusão, e agora a gente se reúne, mas seria tão bom, né? Se a gente conseguisse pegar esse espírito natalino aí e levar para o ano todo, né? Dessa confraternização e dessa união, né? Muitas pessoas também queriam ter melhores oportunidades de estar convivendo com a família, às vezes não tem como, né? Então é um momento de reflexão, mas é um momento que a gente tem que refletir todo dia,
né? Não só na época de Natal. Nesse esforço de amar ao próximo, estender isso a amar aos inimigos, que aí é mais difícil ainda, né? Porque a gente geralmente ama quem pensa igual a gente, quem se afiniza com a gente, né? O diferente na nossa família, no nosso trabalho, é aquele que a gente tem mais dificuldade e com quem mais a gente tem que se esforçar nesse amor, né? Nessa prática da caridade toda. Mas se já é difícil não lembrando, imagina se a gente fosse lembrar de detalhes, né? Seria, acho que, bem mais complicado. Aí vamos continuar agora no Livro dos Espíritos, 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrando como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Porque nós só nos recordamos quando nós estamos no plano espiritual. Mas quando nós estivermos, né, em planos superiores, em mundos superiores, essas recordações elas são mais claras, porque a influência da matéria ela é menor. Então, quanto menor a matéria que nós estamos ali habitando, quanto menor essa materialidade dos corpos, mais o espírito tem liberdade. Então, em existências em mundos melhores, onde os corpos já são mais desmaterializados, a gente tem acesso a essas lembranças de uma forma, né, mais direta. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até certo ponto. Mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. E lembrando sempre que nós estamos submetidos à lei do progresso. Então, nós estamos progredindo encarnados, vamos continuar progredindo na erraticidade, que é esse período entre uma encarnação e outra, que o espírito tem mais clareza, que nós vamos ter mais acessos a essas vidas passadas, a essas informações, e nós na erraticidade podemos também nos esforçar, podemos aprender, e quando a gente retornar, a gente já vai estar um pouco melhor do que a existência corpórea que a gente teve antes. Então, sempre progredindo, né, a lei do progresso. E também importante o livre-arbítrio, né? Porque em nenhum momento das nossas vidas, tanto desencarnado quanto encarnado, nós perdemos essa capacidade de escolha do nosso livre-arbítrio. Nós somos livres, sim, né? Podemos, o Zé estava falando aqui, poder pode tudo, a gente não deve, certas coisas a gente não deve, mas poder a gente pode tudo. Só que a gente, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai tendo mais noção do que é o certo, do que é o errado, do que é prejudicial, do que não é. Então, é assim que a gente vai, né, de degrau em degrau, alcançando um nível maior espiritual. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode um homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? Isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que serão a consequência da posição por ele mesmo escolhida. Mas, em geral, essas faltas denunciam antes um estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou se deter, mas não recuar. Então, essa questão aqui é muito interessante, porque se a gente viu que a gente evolui entre uma encarnação e outra, a gente pode, por exemplo, na existência atual,
cometer faltas que a gente não cometeu no anterior. Por exemplo, a gente hoje pode ser pior do que a gente foi, né? E aqui eles falam uma coisa que a gente experimenta todos os dias da nossa vida. A gente acha, né? A gente, como disse o Eli, às vezes a gente se acha, né? Que tá com a bola cheia, que a gente resolve tudo, que tá tudo certo, que a gente domina. Mas como a Sueli já falou aqui naquela reflexão, cai sempre no buraco, né? Tá lá os buraquinhos lá na rua e a gente acha que vai passar perto, quando a gente vê tá lá dentro do buraco já, fazendo as mesmas coisas, com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de sentimento. Então isso, a gente está num estado estacionário e dependendo das circunstâncias, principalmente quando os nossos interesses, né, estão aí sendo ameaçados, aí sim, aí a gente cresce, a gente, né, aí a gente vê que a gente não evoluiu nada, né, a gente vê que a gente ainda está fazendo as mesmas coisas. Então isso aqui, na verdade, revela um estado que o espírito está parado, que ele não evoluiu na verdade, porque apareceu uma circunstância em que ele se mostrou verdadeiramente como ele é. E nós somos assim, né? Às vezes a gente acha que está dominando, se sente, se acha. Aí quando a gente vê, está fazendo as mesmas coisas, porque hábitos, principalmente os ruins, né? São muito difíceis da gente mudar, porque a gente é feito de hábitos, do dia a dia, de estar sempre fazendo as mesmas coisas. Então, quando a gente começa a observar, nossa, isso não é bom, quando a gente começa a refletir sobre isso, ter consciência disso, a gente pode até errar, vai errar, mas a gente já erra de uma maneira diferente, já erra com consciência. Aquilo ali já, opa, eu já observei, né? A gente já deu atenção devida àquilo ali. Então, na verdade, é o que fala aqui. Ele pode avançar ou pode se deter, mas não voltar atrás. Então, na verdade, a gente ainda não se livrou. É o que a gente fala da paciência, né? Ah, eu não tenho paciência. Quando a gente adquire uma virtude, a gente não perde. Então, a gente não tem ainda, a gente não adquiriu ainda a paciência. A gente é tolerante. E, como eu disse, quando os nossos interesses não são contrariados. Porque contrariou, mexeu onde a gente não quer, onde é o nosso interesse, a gente, opa, aí não. Aí a gente, né, a gente sai do salto, né? Como diz na gíria popular. Então, aqui, na verdade, o espírito ainda não avançou, ele continua ainda, né, daquele mesmo jeito. Sendo as vicissitudes da vida corpórea, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, pode induzir-se o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são o índice mais seguro, porque as provas que o espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Porque nós podemos, sim, numa circunstância da nossa vida, estar aí espiando um passado, resolvendo questões anteriores e também tendo provas, né? Pode ser uma prova e uma expiação, porque aquela prova que a gente está passando ali vai servir também para conhecimentos futuros, né? Então a gente está espiando ao mesmo tempo passado e também numa prova para ver realmente se a gente tem capacidade, e isso vai gerar, né, bons frutos no futuro. Aí aqui tem um comentário de Kardec, acho que dá tempo da gente fazer grande, mas esclarece bem sobre isso. Chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que no estado de espírito, né, no plano espiritual, escolhe as provas da vida corpórea e no estado de encarnado delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse.
Não obstante, têm às vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. Então, cuidado de novo, terapias de vidas para cuidado. A intenção sempre é o que vale. Então, não seja envolvido com isso por curiosidade, porque, né, pode sair pior do que o objetivo, né? Mas isso, com um fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira por que se cumpre a existência presente e da escolha anterior do espírito, né? Negócio de ir, né? De adivinhar o futuro, o que vai acontecer. Cuidado, porque nessas é que os espíritos inferiores, os espíritos farsantes se aproveitam, deitam e rolam, né? As pessoas que vão aos centros, movidas por essa curiosidade, e infelizmente muitos centros que se dizem espíritas se prestam a isso, a esse desserviço, porque o espiritismo não é para isso. O fim da mediunidade não é para isso, consulta espiritual, não. É claro que se você vai a algum lugar, você vem aqui ao centro, você está com problema, você precisa conversar, é uma coisa, é uma orientação. Agora, consulta espírito, usar a mediunidade para isso aqui, jamais. Um centro sério que estuda a codificação, que estuda o livro dos médiuns, não se presta a isso. Isso é claro, está dentro da doutrina e no livro dos médiuns, é claro isso. Porque você vai para ficar sabendo. Aí o que acontece? O médium está se prestando a um serviço que não devia, porque a mediunidade não é para isso, né? E aquela pessoa que está indo lá fica vulnerável, porque ela vai ouvir. Claro, nós estamos cercados por ter várias testemunhas, né? Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como dizia Paulo. Por quê? Porque nós convivemos com os desencarnados. Eles convivem com a gente o tempo todo. É uma troca. Nós com eles com a gente. Então, eles sabem o que vai dentro da gente. Quais são as nossas intenções. Quais são as nossas aflições. E muitas vezes não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso em auxiliar aquele que está indo lá. E aí abre para espíritos brincalhões, pseudo-sábios, que vão instruir as pessoas para fazer coisas ridículas, para ter atitudes que são totalmente incabíveis. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Vai ao centro, claro, né? É uma dor grande a perda de um ente querido, de uma pessoa que a gente ama. Então muitas pessoas procuram às vezes centros. Porque eu queria me consultar, eu queria a comunicação de um ente querido. As comunicações verdadeiras, elas, como a gente viu aqui, são espontâneas. Nós vamos manter o contato com esses queridos através do nosso sono, através desses momentos de emancipação. Às vezes nós vamos encontrar, né, alguma pessoa, com um amigo que vai falar alguma coisa, que vai nos consolar, que vai ajudar. E pode ser um espírito amigo se utilizando daquela pessoa para nos transmitir um recado. Muito cuidado com isso, porque as pessoas são muito atraídas para o espiritismo por causa da mediunidade. Só que a mediunidade, ela não tem que se prestar a isso. A mediunidade, ela é uma faculdade orgânica que todos nós temos. Uns têm mais do que os outros, mas com fim útil, com fim de ajudar, com fim de esclarecer, né? Não é para ter adivinhações, não é para isso. Não tem que se prestar para isso. Né? Tem que se procurar com uma coisa séria, é uma coisa séria, né? Para o médium que educa, que desenvolve a sua mediunidade, é realmente uma dedicação que se tem que ter, porque as pessoas às vezes chegam também, eu queria vir ao centro, como é que é? Já querem logo, como é que é? Eu quero desenvolver minha mediunidade. E aqui no Centro Espírita Friburguense a gente sempre esclarece. Essa reunião que nós estamos tendo aqui agora, as reuniões de estudo, são reuniões mediúnicas, porque a reunião mediúnica é isso que acontece. Os espíritos vêm para serem esclarecidos. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós estamos aqui no número de encarnados, mas nós temos um número infinitamente maior de desencarnados que também estão aqui, que também estão ouvindo essas informações, que estão refletindo sobre elas.
É para isso que a mediunidade é, para se ajudar. E o médium não é só aquele que está aqui, né? Não, o médium ele tem que sim, ele tem que conhecer a doutrina, ele tem que estudar, porque ele é médium no mundo, né? Ele é médium na sua casa, ele é médium no seu ambiente de trabalho. Então, se ele não tiver harmonizado, se ele não tiver bem orientado, é o que acontece, as pessoas vão utilizar para isso, e não é para isso, né? O livro dos médiuns é muito claro qual é o objetivo da mediunidade, e como um médium tem que conduzir a sua vida. Não só o médium, todos nós, né? Como nós devemos conduzir os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser. Então, cuidado com isso, porque muitas pessoas, às vezes, caem nessas armadilhas, né, de pessoas, às vezes, que se prestam a isso e que, não, na verdade, não vão ser esclarecidas, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito. Por quê? Se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que estes lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem reclamações. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei lhe inflige. Assim, este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria, aquele que foi duro para com os outros pelos tratamentos duros que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Né? Então, aqui nesse comentário final de Kardec, esclarece muito. Né? Então, vamos nos concentrar, vamos focar no presente. É agora. Eu estou aqui, são essas circunstâncias que a vida está me oferecendo, é com essas pessoas que eu tenho que conviver, eu não estou no lugar errado, estou no lugar certo. A gente tem que aprender a florescer aonde nós estamos plantados, né? Não tem nada errado, tudo certinho, são exatamente aquelas pessoas. Por mais que a gente queira, às vezes, fugir, por mais que a gente não queira encarar, não tem jeito. Foram as nossas escolhas e as escolhas são acertadas, porque nós fazemos essas escolhas com a ajuda dos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda. Então, toda vez que nós tivermos aquela intuição, a consciência começar, né, a disparar aquela luz vermelha, vamos parar, observar, refletir sobre o que nós precisamos aprender. E o que nós estamos fazendo aqui é aprender. Né? E nós temos que ter essa postura de aprendizes. Né? Não adianta a gente querer encher, né? Se encher. Sueli falou nisso na semana passada, de conhecimento e sabedoria. Né? A gente tem muito conhecimento, só que para tornar esse conhecimento em sabedoria a nosso favor, a gente tem que ter humildade, paciência. Não adianta a gente querer encher um copo, né, com guaraná, vamos dar um exemplo, se ele está com água. Né? Então vamos vaziar o copo com a água para a gente botar outro líquido, né? Porque a gente às vezes se enche de muito conhecimento, é como ela diz a historinha da raposa, né? A raposa sabia tudo, sabia correr, sabia, aí na hora que vieram os caçadores, ela não sabia o que fazer com aquilo. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou nadar, eu vou pescar, eu vou nadar, eu vou subir na árvore, o que é que eu vou fazer? Então não adianta. A gente tem que conhecer e transformar isso em sabedoria para a gente conseguir ter paz,
ter a felicidade que um planeta como esse comporta. Não adianta a gente se iludir, que vai passar agora um ano, né, presente. Não adianta, nós vamos passar como nós tivemos que passar. E se a gente já terminar esse ano melhor do que quando a gente começou, já vamos estar no lucro, né? E para isso a gente precisa de esforço, de estudo, e a gente tem muito a agradecer, né, por tudo isso nas nossas mãos, ao nosso alcance. Então a gente tem que botar mãos à obra e fazer isso frutificar dentro da gente, né? Um abraço para todos, muito obrigada e boa noite. Bem, estamos aí observando, é 1 hora de conteúdo que a gente tem aqui, 1 hora realmente de informação muito importante para cada um de nós. Tudo isso que foi falado aqui, foi estudado, está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, é de vital importância para a nossa paz, para a nossa felicidade, para a nossa tranquilidade, que é o que nós queremos, ou não é? É o que nós queremos. A gente tem que pegar a chave desses mistérios, entre aspas, que são esses conhecimentos, que faz com que cada um se conscientize de que é o autor da sua própria desgraça ou da sua própria felicidade. Eu tenho dito também, chamado à reflexão, de que ser infeliz é mais difícil do que ser feliz. Conquistar a felicidade é mais fácil do que conquistar a desgraça. Porque, veja bem, o que é a felicidade? É o somatório de várias ações boas, virtuosas, de paz, de honestidade, que vão dar um resultado de tranquilidade, de felicidade. E o que é a desgraça e o tormento? É o somatório de uma série de atividades desonestas, agressivas, violentas, que vão dar a desgraça no final. Olha a diferença. Para a felicidade são as virtudes, as boas coisas que você vai fazendo para conquistá-la. Cada boa coisa que se faz, o resultado imediato é simpático, agradável, tranquilo. A segunda que você vai fazer, também por ser boa, vai trazer coisas agradáveis, tranquilas, simpáticas. No fim, você vai conquistar a felicidade maior através dessas várias felicidades menores, várias conquistas que você foi somando. Agora, o que é a desgraça? Você tem que ser trambiqueiro primeiro, aí sofre as consequências do trambique. Tem que ser enganador, vigarista, tem que ser agressivo, violento. Para cada uma dessas, você sofre um retorno péssimo, horrível. Para lá no final, você se considerar um desgraçado, porque você conquistou a paz ou a infelicidade, o sofrimento. São conquistas pessoais. É fácil entender isso. Deus não tem como mudar isso da gente, porque nós temos livre-arbítrio. Estávamos falando aqui ainda agora. Pode roubar? Pode. Pode matar? Pode. Pode cheirar cocaína? Pode. Fumar maconha? Pode. Beber cachaça? Pode tudo. Agora, com essa luz que está aqui, com esse esclarecimento que está aqui, vai sofrer as consequências. Quem faz não pode se acovardar e achar, sendo espírita, que não vai responder por aquilo. Aí vai botar a culpa em quem? No Papa, no Bispo, no Rei, no Presidente do Centro? A culpa é de cada um. Eu tinha um cliente, a Valéria inclusive tocou num assunto muito importante, que é essa bobagem de regressão de memória, que agora descobriram, essa do Brian Weiss, outros pesquisadores, pronto. Deram o fio da meada em quem está assim de vigarista, oportunista aí, fazendo regressão de memória. E ganhando muito dinheiro com isso. Cada sessão vai custar R$200, R$300, alguns cobram, tem outros que faz liquidação, porque aí liquida logo o cara também, uma porção de bobagem e tal. Regressão de memória. Espírita não entra nessas bobagens, não faz isso, não interessa para trás. Você é o que você é aí, ó. Quando se faz regressão e o terapeuta diz, ó, a reencarnação passada você foi carvoeiro. O cara fala, pô, carvoeiro, você fabricava carvão lá no interior de Goiás. Ainda foi preso por desmatamento ilegal e tal. Tem vários problemas com a polícia. Aí o cara passa a outra. Vamos a outra. Bom, a outra você foi coveiro. Pô, coveiro, fazia enterro, enterrava os defuntos, etc. Cara, coveiro, passa a outra. Aí vamos lá, outra, lá para trás. Bom,
Lá atrás você teve realmente os problemas. Lá atrás você teve preso várias vezes, porque você andou envolvido aí numa adulteração de leite, botava água em leite e tal, aquilo deu uma confusão. O cara aí vai embora. Vai embora e sai dali e fala, isso não entende nada de regressão. Vai procurar outro terapeuta. Até que acha um que um cliente meu achou. O cliente sumiu. Passou muito tempo sem aparecer no escritório. De repente ele aparece lá. Quando a minha menina falou, a secretária falou assim, o fulano está aí querendo falar com o senhor e tal. Eu falei, tá, eu atendo ele depois tinha um, eu estava atendendo, falei, deixa, depois eu atendo. Mas ele não está marcado não. Eu falei, não tem problema não. Aí o camarada que eu estava atendendo, uma pessoa, não sei quem, saiu, eu lembro que alguém saiu e aí entrou. Quando eu vi na porta assim, eu levei um choque. Eu falei, meu Deus, já entendi logo, houve algum problema com ele. Ele era alto, magro. Ele estava com um terno de linho branco, um chapéu, assim, um chapéu, eu não sei se aquilo era Panamá, um chapéu branco também, com uma bolsa, assim, atravessada, uma bolsa grande, de couro cru. Você está entendendo? Eu não entendi. Eu falei, como é que vai? Ele falou, tudo bem? Aí uma bengala, assim, bonita. Ele sentou, eu falei, você está sumido e tal. Ele falou, não, porque eu agora estou lá em São Paulo. De São Paulo eu estive viajando, fui para vários lugares no interior e tal. E eu fiz uma consulta, eu fui a uma consulta e fiz uma terapia de vidas passadas. Eu comecei a entender. Meteram na cabeça dele que ele tinha sido um sheik árabe, uma encarnação passada, e que ele agora, porque ele tinha muitos problemas na vida, financeiro, de coisas enroladas e tal, por isso que ele estava sempre precisando de advogado, de orientação. Ele tinha sido um sheik árabe, e tinha sido poderoso, famoso, e o cara se vestia mais ou menos assim. E ele estava com aquela reminiscência na flor da pele, mas olha, se sentindo realmente o dono da cocada branca. E saiu de lá e realmente nunca mais voltou. E a gente conhece os irmãos dele, a gente ainda vê eu ainda vejo um irmão dele por aí, mas ele nunca mais eu vi, nem tenho notícias dele. Vou um dia perguntar, sumiu. Mas vejam, eu imagino os efeitos que isso continuou fazendo na cabeça dele. Se dissesse que ele tinha sido carvoeiro, ele nunca ia aparecer no meu escritório todo sujo de preto, com a roupa meio esculhambada, meio bagunçada, não ia. Mas como disseram que ele tinha sido um sheik, um homem das Arábias, eu não sei se ele se inspirou em Lawrence das Arábias. Quem assistiu o filme Lawrence das Arábias, ele chegou no meu escritório mais ou menos como Lawrence das Arábias. Por quê? Por causa dessas bobagens. Mas não existe reencarnação? Sim, cara, rapaz, existe. É real. Agora você precisa fazer regressão de memória, para quê? O que você quer com isso? Você quer saber o que você foi de importante lá atrás para se vingar hoje aqui da frente. Você vai olhar para o cara e falar, hoje você está mais rico que eu, mas olha, eu já fui isso, já fui. Até sobre Chico Xavier já disseram que ele foi uma princesa, eu não sei se Nefretite ou Termutites, um troço assim. Mas ele já foi até princesa. Quem é que fez isso? Que bobagem. Normalmente isso é mentira. Pode ter sido? Pode, pode. Pode ter sido. Não foi um cachorro, um boi, porque espírito humano não reencarna em animal. Mas que ele pode ter sido rainha, rei, lavrador, coveiro, carvoeiro, pode. Não pode? Nós não somos agora? Então, nós não devemos o espiritismo não nos ensina a fazer regressão, mas mostra aqui como ela fez o estudo. Mostra que pelas nossas tendências nós já sabemos mais ou menos que nós não fomos coisa muito interessante. Tem gente que tem tendência de brigar, de agredir. A tendência, é o que ele está trazendo. Olha os erros aí. Tem outros que já têm uma ambição, uma coisa. Olha aí, olha o que você é. Olha o seu passado aflorando no presente. Agora, o que está esquecido está dentro da regra, está dentro da sabedoria de Deus. Não é mesmo para você lembrar. Mas se eu lembrasse, eu ia corrigir mais fácil. Coisíssima nenhuma. Porque hoje você está na vida lembrando de tudo que fez ontem, semana passada, e não perdoa quem te ofendeu ontem, quem te ofendeu semana passada. Qual é a garantia que você vai dar para alguém de que se você regredir e ver que a tua esposa, ou seu pai, ou a sua mãe foi o grande inimigo do passado, e você vai perdoá-lo? Se você não perdoou do mês passado. Olha só. Quem é? Que garantia que você tem? Não tem nenhuma. Por isso que na nossa fragilidade e inferioridade, Deus estabeleceu assim, ó. A gente esquece o passado.
Ou nós podemos estar ao lado, junto com a pessoa amada, que ela é amada hoje, mas ela já foi odiada. Por isso a gente às vezes tem tantos desencontros, que nós como espírita temos que procurar consertar, contornar. A gente já sabe. Enquanto outros que não conhecem o espiritismo atacam, agridem, nós temos que baixar a bola. Finge que não entendeu, dá terra e não passa para frente, porque nós estamos entendendo essa mecânica. E entender isso não é simplesmente para ter conhecimento, é para aplicar na vida. Para a gente, domingo que vem, quando a gente voltar aqui, a gente está um pouquinho melhorado, a gente está um pouquinho mais firme do que nós estamos hoje. Não é legal isso? Não é legal? Preste atenção. Ninguém sai daqui com promessa de que agora está tudo resolvido, mas sai daqui sabendo que eu é que tenho que resolver o problema, não é? E Deus está conosco. Os bons espíritos estão com a gente. Basta que a gente os chame, que a gente queira. Basta que a gente faça a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Olha, ajuda-te que o céu te ajudará. Não é o céu te ajudará para depois se... Não, você tem que fazer a sua parte. É aquilo que eu digo, comprar o bilhete.